Neste domingo retomamos a leitura do Evangelho de Marcos. No trecho de hoje, Jesus enfrenta um tema importante para todos nós crentes: a autenticidade da nossa obediência à palavra de Deus contra qualquer contaminação mundana ou formalismo legalista. A narração inicia com a objeção que os escribas e os fariseus dirigem a Jesus, acusando os seus discípulos de não seguirem os preceitos rituais segundo as tradições. Deste modo, os interlocutores pretendiam prejudicar a credibilidade e a autoridade de Jesus como mestre, pois diziam: mas este mestre deixa que os discípulos não cumpram as prescrições da tradição. Contudo, Jesus reage incisivamente e responde: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, quando escreveu: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Vão é o culto que me prestam, e as doutrinas que ensinam não passam de preceitos humanos. Assim diz Jesus: palavras claras e fortes, hipócritas, é, por assim dizer, um dos adjetivos mais fortes que Jesus usa no Evangelho e pronuncia dirigindo-se aos mestres da religião, aos doutores da lei, aos escribas. Hipócrita, diz Jesus. Com efeito, Jesus tenciona fazer com que os escribas e os fariseus despertem do erro no qual caíram. Mas qual é este erro? Desvirtuar a vontade de Deus, descuidando dos seus mandamentos para cumprir as tradições humanas. A reação de Jesus é severa, porque o que está em questão é importante. Trata-se da verdade da relação entre o homem e Deus, da autenticidade da vida religiosa. O hipócrita é um mentiroso, não é autêntico. Também hoje, o Senhor nos convida a evitar o perigo de dar mais importância à forma do que à substância. Exorta-nos a reconhecer sempre de novo aquele que é o verdadeiro centro da experiência da fé, ou seja, o amor de Deus e o amor do próximo, purificando-a da hipocrisia do legalismo e do ritualismo. A mensagem do Evangelho é hoje reforçada também pela voz do apóstolo Tiago, o qual nos diz, em síntese, como deve ser a verdadeira religião, afirmando o seguinte: a verdadeira religião consiste em visitar os órfãos e as viúvas nos sofrimentos e não se deixar contaminar por este mundo. Visitar os órfãos e as viúvas significa praticar a caridade para com o próximo a partir das pessoas mais necessitadas, mais débeis, mais marginalizadas. São as pessoas das quais Deus cuida de modo especial e pede a nós para fazermos o mesmo. Não se deixar contaminar por este mundo não significa isolar-se e fechar-se à realidade. Não. Também neste caso, não deve tratar-se de uma atitude exterior, mas interior, de substância. Significa vigiar para que o nosso modo de pensar e de agir não seja poluído pela mentalidade mundana, isto é, a vaidade, a avareza, a soberba. Na realidade, um homem ou uma mulher que vive na vaidade, na avareza, na soberba, e ao mesmo tempo crê e se mostra como religioso e inclusive condena os outros, é um hipócrita. Façamos um exame de consciência para ver como acolhemos a palavra de Deus. Aos domingos,
a ouvimos na missa. Se a ouvirmos de maneira distraída ou superficial, ela não nos servirá muito. Ao contrário, devemos acolher a palavra com mente e coração abertos, como um terreno bom, de maneira que seja assimilada e dê fruto na vida concreta. Jesus diz que a palavra de Deus é como o grão, é uma semente que deve crescer nas obras concretas. Assim, a própria palavra purifica o nosso coração e as nossas ações. E a nossa relação com Deus e com os demais é libertada da hipocrisia. Senhor Jesus, confundir as paredes de gesso cartonado com os muros de suporte de carga, o que é secundário com aquilo que é fundamental, são todas operações arriscadas, pois danificam-se consistentemente mais do que se possa avaliar à primeira vista. Eis porque, Jesus, tu não podes aceitar que as tradições e os costumes, embora veneráveis e devotos, embora antigos e difundidos, tomem o lugar do mandamento de Deus. Reconhecer onde está realmente o mal significa também poder contrastá-lo e lutar contra ele de modo eficaz, sem perder tempo com brigas necessárias. Assim, tu enfrentas diretamente o problema, com o rosto aberto, e indicas qual é o mal verdadeiramente perigoso, o que sai do coração do homem, isto é, as malícias, os ciúmes, as invejas, as loucuras, as infidelidades e as traições, os enganos e as calúnias. É disso tudo que devemos nos proteger e não daquilo que nos alcança do exterior, mesmo que isso nos entristeça e nos faça sofrer, nos machuque e nos doe, nos mortifique e nos humilhe. Então, meus irmãos, como vai a nossa prática religiosa, pessoal e comunitária? Buscamos um relacionamento amoroso, íntimo e pessoal com o Senhor, ou nos contentamos com uma prática meramente exterior? Julgamos-nos melhores que os outros diante de Deus? Às vezes dizemos, eu não mereceria este mal, julgando-nos credores de Deus. Dizemos também, há tanta gente pior que eu. Por que aconteceu comigo? Julgando-nos, então, melhores que os outros. Façamos este exame de consciência. Deus abençoe este domingo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.